Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família. Eu meditei essa semana no livro de Atos dos Apóstolos e eu senti no coração o desejo de compartilhar com você algumas coisas que Deus me trouxe. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos, logo depois da morte, ressurreição e da assunção de Jesus aos céus. E a igreja começou a atuar e o Espírito Santo direcionou esses homens a pregarem o Evangelho, a anunciarem e a formar a igreja de Jesus Cristo. Um desses homens se chama Filipe e o texto que eu quero compartilhar com você está no capítulo 8 do livro de Atos, a partir do versículo 26. Esse texto narra o encontro de Filipe com um estrangeiro, com um etíope, um homem que havia saído da Etiópia e ido a Jerusalém para adorar e estava de volta para casa. Ele não era judeu, ele não era por nascimento, mas ele havia se convertido ao judaísmo e era um homem que tinha sede de Deus. Tanto é que o Espírito Santo manda Filipe se encontrar com ele. E o texto diz que um anjo do Senhor apareceu a Filipe, isso a partir do versículo 26, capítulo 8, versículo 26, depois você pode ler na íntegra. Mas um anjo do Senhor disse a Filipe para que ele fosse a um determinado lugar, numa estrada que saía de Jerusalém e ia a Gaza, que se encontrava vazia. E Filipe obedeceu e foi. E quando ele chegou, ele viu uma carruagem que vinha passando e o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. E quando ele fez isso, imagine a cena, né? A carruagem e o etíope lá dentro da carruagem. Esse etíope vinha lendo as escrituras e Filipe, para acompanhar, teve que correr ao lado da carruagem para ouvir o que o etíope lia, porque ele lia em voz alta. E o etíope estava lendo o profeta Isaías, num texto que falava de Jesus Cristo. Esse texto dizia assim: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Quando Filipe ouviu que o etíope eunuco lia essa parte da escritura, perguntou para ele: compreendes o que vens lendo? E o etíope o convidou para subir na carruagem e ele assentou-se do lado do etíope. E o etíope disse para ele: como eu compreenderei, como eu saberei se ninguém me explicar? E então Filipe anunciou a ele a Jesus Cristo, que era a quem a escritura se referia. Vale ressaltar que o etíope eunuco era um homem religioso, tinha sede de Deus, mas ele só sabia da religião judaica. Tanto é que ele tinha ido a Jerusalém para adorar, mas ele não compreendia a respeito de Jesus. E Filipe explicou para ele, a partir desta passagem, todo o propósito, quem era Jesus Cristo de fato, que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne a este mundo para reconciliar o homem com Deus, para pagar o pecado do homem na cruz do Calvário, para entregar a sua vida e para que o homem fosse reconciliado com Deus através do sacrifício dele, Jesus Cristo. E na sua morte e ressurreição está a nossa redenção, a nossa salvação, em crermos na sua ressurreição, em crermos que ele é o Filho de Deus. Porque o Evangelho é isso. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu, morreu, foi crucificado por nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E Filipe anunciou essas coisas ao eunuco, que creu
porque ele tinha já essa sede de Deus. E anunciando a ele todo o desejo, todo o processo, disse que quem crer e for batizado seria salvo. E eunuco creu e disse: o que impede que eu seja batizado? Nada. E passaram num lugar onde havia água. E eles pararam a carruagem, desceram, e Filipe batizou o eunuco. E na mesma hora o Espírito arrebatou a Filipe para outro lugar, e o eunuco seguiu a sua viagem cheio de júbilo, cheio de alegria. Queria comentar com vocês da grandiosidade que é essa passagem. A pessoa que tem sede de Deus, Deus vai levar até ela a revelação do Filho de Deus, a revelação de Jesus Cristo. Se você é um homem sincero, se você ama a Deus, mas é um religioso, uma pessoa que aprendeu com as tradições, não por sua culpa, mas aprendeu com as tradições de família, de parentes, de amigos, uma religião, mas você ama a Deus, tem sede de Deus, Deus vai enviar até você uma palavra, vai enviar até vocês um homem cheio do Espírito Santo como Filipe, para te anunciar as coisas concernentes ao reino de Deus, concernentes a Jesus Cristo, concernentes à sua salvação, à sua necessidade de um Salvador. Porque você não sabe, mas você está condenado. Nós já nascemos com o DNA do pecado. E só Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você precisa ouvir isso. O Espírito Santo vai enviar um homem para falar com você, assim como eu estou falando agora. Nós vimos nessa passagem que o eunuco estava lendo as Escrituras. Hoje, nós não vemos ninguém que não tenha um pleno conhecimento da palavra e que já não tenha tido seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, lendo as Escrituras. As pessoas não têm tempo. As pessoas não têm tempo para ler livros, para ler revista, para ler jornais, quanto mais para ler a Bíblia. É necessário que isso seja feito, mas enquanto o Espírito Santo não abrir os olhos dessas pessoas, elas não vão ter sede. Jesus disse, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Então, se você é um escolhido, Deus vai levar essa mensagem até você. E vai fazer você ter sede de Deus. Assim como esse eunuco tinha sede de Deus. Lia, mas não compreendia. Você que tem sede, vai também ler, mas vai compreender. Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Deus vai mandar pessoas para abrir os seus olhos, para te falar de Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é o Deus encarnado. É o Deus que desceu do céu, da sua majestade, se esvaziou e veio em carne e habitou entre nós. E se você crer que ele é o único mediador entre o homem e Deus, e pedir a ele, ele vai entrar na sua vida, ele vai fazer morada em você, e vai abrir os seus olhos, e vai dar a você entendimento, para que você possa ter sede pelas Escrituras, sede pela palavra de Deus. Assim como esse etíope, que era um estrangeiro religioso, foi encontrado, você também será, basta você querer. Dê crédito às minhas palavras e ouça o que o Espírito te diz. Você precisa desesperadamente de Jesus Cristo. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não importa quem você seja, em qual estágio de vida você esteja, as obras que você pratique ou tenha praticado. As nossas obras de nada valem se não reconhecermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. As obras, elas vêm depois. As obras, elas acompanham os que creem. Mas as obras não são capazes de nos purificar, não são capazes de nos justificar perante Deus. Só Jesus Cristo, só o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário
pode nos aproximar de Deus. E quando você faz essa opção, o Senhor manda o Espírito Santo e ele abre o seu entendimento e você passa a enxergar, a ouvir coisas que você não enxergava e não via. Então eu queria te convidar a orar comigo aqui agora, para que você tenha os seus olhos espirituais abertos e você possa ter acesso a essas revelações de Deus. Diga comigo, onde você estiver ouvindo esse áudio: Senhor Jesus, eu não te vejo, mas eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para dar a sua vida, para me reconciliar com o Pai. Eu creio na sua morte, mas também creio na sua ressurreição. E eu creio e declaro que você, Jesus, é o único mediador entre Deus e mim. E eu peço a você que me aceite, que perdoe os meus pecados e que abra os meus olhos espirituais e que mande o Espírito Santo para que eu possa usufruir, gozar de toda essa plenitude que o Senhor tem para mim. Te amo, Jesus. Me perdoa. Perdoa pela minha ignorância. Perdoa pelo tempo que eu pequei, consciente ou inconsciente. Me perdoa. Eu te amo, Jesus. Eu preciso conhecê-lo para que eu o ame mais e mais. E me perdoe. Feita esta oração, com fé, com seu coração, Deus vai fazer o restante na sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Tenha uma semana abençoada e peça a Ele. Ele ouvirá você. Assim como esse etíope eunuco, você também receberá a revelação da palavra de Deus. Grande abraço.